13 de julho, 12:12. O exército cristão chega às montanhas da Sierra Morena. 8.000 cavaleiros espanhóis encaram um desfiladeiro estreito com menos de 10 metros de largura. Penhascos erguem-se a 100 metros de ambos os lados. Arqueiros almohadas alinham-se nas alturas. O passo está preparado. É uma zona de matança e não há outra saída. Esta é a história de como a geografia se tornou uma arma, de como o caminho secreto de um pastor contornou uma fortaleza impossível e de como a carga de cavalaria mais pesada da Espanha medieval destruiu um império numa única tarde. Verá as medidas exatas do vale preparado que deveria ter deixado o exército cristão faminto. As provas arqueológicas do desvio secreto descoberto com Lidar em 2024. A análise tática de como 8.000 cavaleiros destruíram uma força 3 vezes maior. E compreenderá por que esta batalha, em 16 de julho, 12:12, pôs fim a 5 séculos de domínio almohade em Espanha, começando 17 anos antes, quando tudo correu catastroficamente mal. Se valoriza a história militar com fontes e medidas reais, subscreva. Comente de onde está a assistir. Agora para Alarcos. 11:95. A Batalha de Alarcos. O rei Afonso, o oitavo de Castela, enfrenta o califa almohada Abu Yusuf Yaqub al-Mansur. Afonso comanda talvez 9.000 homens. Al-Mansur traz 30.000. Os castelhanos carregam. A cavalaria ligeira almohada executa o torna-fuia, a retirada simulada. Os cavaleiros cristãos perseguem em terreno acidentado. As alas almohadas colapsam para dentro. Cerco. Massacre. Afonso perde a maior parte do seu exército e mal escapa com vida. Os almohadas capturam a fortaleza de Alarcos e avançam para norte, para território castelhano. Durante 17 anos, Afonso planeia vingança, mas não pode fazê-lo sozinho. Castela está exausta. Então ele faz algo sem precedentes. Vai a Roma. 12:11. Afonso convence o Papa Inocêncio III a declarar uma cruzada formal contra os almohadas. Não apenas uma guerra espanhola, uma guerra santa pan-europeia. O Papa oferece indulgências plenas, perdão dos pecados para quem lutasse. Cavaleiros de França, Portugal e dos estados italianos começam a chegar a Toledo. Em junho de 12:12, a coligação reúne-se. Afonso, o oitavo de Castela, comanda o centro. Pedro, o segundo de Aragão, lidera a ala oriental. Sancho, o sétimo de Navarra, segura o flanco ocidental. O arcebispo Rodrigo Ximenes de Rada, o homem que orquestrou toda a cruzada, cavalga com eles, assim como as ordens militares, cavaleiros templários, cavaleiros hospitalários, a Ordem de Calatrava, a Ordem de Santiago. Estes não são levas feudais, são guerreiros profissionais que treinam todo o ano para este tipo de batalha. Força cristã total, 12.000 a 14.000 homens. Estimativas modernas de Francisco Garcia Fetz, professor de História Medieval na Universidade de Extremadura. A sua monografia de 2012, Las Navas de Tolosa, uma batalha decisiva, despoja as exageradas crônicas medievais. Não os 60.000 alegados em crônicas posteriores. Não os 100.000 em cartas de propaganda. 12 a 14.000. 8 a 10.000 de cavalaria pesada. 2 a 4.000 de infantaria e apoio, enfrentando-os Muhammad al-Nasir. Os almohadas chamam-lhe al-Nasir Lidin Allah, o defensor da fé de Deus. Os cristãos chamam-lhe Mir al-Mamulin, uma corrupção do título árabe Amir al-Muminin, comandante dos fiéis. Ele é neto do homem que esmagou Afonso em Alarcos e trouxe um exército para terminar o que o seu avô começou. Força de al-Nasir, 25.000 a 30.000 homens. Novamente, os números de Garcia Fitz baseados em análise logística e recentes levantamentos arqueológicos. Não os 200.000 alegados por cronistas cristãos. Não os 600.000 nas contas mais absurdas. 25 a 30.000. Ainda o dobro dos números cristãos. Cavalaria ligeira do norte de África, infantaria andaluza, guerreiros tribais, berberes e a sua guarda de elite, os Imezebelen, a Guarda Negra. 1 a 3.000 guerreiros fanáticos, jurados a morrer, protegendo o califa. 24 de junho, 12:12, o exército cristão marcha para sul de Toledo. 260 quilômetros até o campo de batalha. A 15 a 20 quilômetros por dia com um comboio de bagagem completo são cerca de 2 semanas. Não se movem rápido. Movem uma cidade móvel. Os cavalos precisam de 100.000 litros de água diariamente. Os homens precisam de comida, tendas, armas, equipamento sobressalente. Isto não é uma incursão. É uma invasão. Al-Nasir sabe que eles vêm. Ele tem batedores a observar desde que saíram de Toledo e toma uma decisão tática brilhante. Não os encontrará em campo aberto onde a cavalaria pesada cristã possa carregar. Usará as montanhas.
A cordilheira da Sierra Morena corre de leste a oeste através do sul de Espanha. Existem apenas algumas passagens. A rota principal para sul é o desfiladeiro de Despeñaperros, o Puerto de la Loza, o Passo da Laje. É um gargalo natural. 10 metros de largura em alguns pontos. Penhascos de 100 metros de altura de ambos os lados. Um único caminho sinuoso. Al-Nasir fortifica-o. Posiciona arqueiros nas alturas. Coloca infantaria nas secções estreitas. Controla as fontes de água. Qualquer exército que tente forçar a passagem será massacrado de cima. E qualquer exército que acampe fora da passagem ficará sem água em dias. Não é apenas uma posição defensiva. É uma armadilha. O vale está preparado. 13 de julho. A vanguarda cristã chega ao passo. Vêm as posições almoadas. Vêm os arqueiros. Vem a impossibilidade. O arcebispo Rodrigo Jiménez de Rada, que esteve lá e escreveu a crônica primária de Rebus Hispaniae, em 1243, descreve o desespero. O exército não pode avançar. Não podem ficar onde estão. A água mais próxima é controlada pelos almohadas. Os cavalos já estão a sofrer. Os homens estão a racionar. Alguns dos cruzados franceses e italianos que se inscreveram para a glória e obtiveram logística começam a desertar. Voltam para norte. Afonso enfrenta o aniquilamento sem batalha. Fome ou um assalto suicida ao desfiladeiro. Então, em 14 de julho, um homem aparece. As crônicas chamam-lhe Pastor. Alguns dão-lhe o nome de Martim Halajá. Aparência rude, marcado pelo tempo. Ele diz aos comandantes cristãos que conhece outro caminho através das montanhas. Um caminho que os pastores usam para mover rebanhos durante a migração sazonal. O Puerto del Rei, o Passo do Rei. Contorna completamente o desfiladeiro fortificado. Afonso não tem escolha, confia no pastor. 14 de julho, o exército inicia o desvio. Não é uma estrada, é um trilho, mal visível, íngreme em algumas secções. Mas funciona. Todo o exército cristão, 12.000 homens e milhares de cavalos, atravessa as montanhas por um caminho que os almohadas não sabem que existe. Até 15 de julho, emergem na Mesa del Rei, a Mesa do Rei, um planalto de 4 km² a 800 metros de altitude. E diretamente abaixo deles, o acampamento principal Almohada. Al-Nasir é apanhado completamente fora de posição. As suas fortificações estão agora atrás do exército cristão, inúteis. A sua armadilha foi acionada, mas está vazia. Os dois exércitos enfrentam-se em campo aberto. Exatamente o que Al-Nasir queria evitar. Exatamente o que Afonso precisava. O pastor desaparece das crônicas a partir deste ponto. Ele foi real? Quase certamente. Rotas de transumância, o movimento sazonal de ovelhas entre pastagens de verão e inverno, cruzavam a Sierra Morena durante séculos. Guias locais conheciam caminhos que não apareciam em nenhum mapa. Foi intervenção divina. Foi o que o arcebispo Rada promoveu. A história de que o pastor era um anjo enviado por Deus tornou-se propaganda oficial da cruzada. Foi um batedor profissional? Historiadores modernos, incluindo Garcia Fitz, sugerem que ele era provavelmente um miliciano de fronteira, alguém que operava nas regiões fronteiriças há anos e conhecia o terreno intimamente. 2024. Uma equipa da Universidade de Jaén utiliza LiDAR, Light Detection and Ranging, para mapear a Sierra Morena. O lidar penetra a vegetação e revela a topologia do solo. Encontram-no, um trilho tênue e erodido que contorna o desfiladeiro de Despeñaperros. Corresponde às descrições do Puerto del Rei. O caminho é invisível do fundo do vale. Só se saberia da sua existência se o tivessem percorrido antes. A rota do pastor era real. O vale preparado tinha uma porta dos fundos. E Afonso encontrou-a. 16 de julho, 12:12. Amanhecer. Ambos os exércitos preparam-se. A força cristã organiza-se em 3 linhas. A vanguarda, a mediana, o meio. A retaguarda, a retaguarda. A vanguarda inclui as ordens militares e os cavaleiros mais experientes. O meio contém a maior parte da cavalaria castelhana e aragonesa. A retaguarda são os 3 reis, Afonso, Pedro e Sancho, com os seus cavaleiros de casa. É uma força de reserva, mantida para o momento decisivo. O exército almohada forma-se numa enorme meia-lua. Cavalaria ligeira nas alas, infantaria no centro, e na retaguarda, rodeando a tenda do califa, a guarda negra, os Imezebelen. As crônicas descrevem-nos como acorrentados. Algumas contas dizem correntes de ferro literais ligando guerreiros para impedir a retirada. Outras sugerem uma paliçada de estacas e cordas. Levantamentos arqueológicos de 2018 a 2023, liderados pelo Dr. Irene Montilla Torres e pelo Dr. Juan Carlos Castillo Armenteros, da Universidade de Jaén, encontraram concentrações de fragmentos de ferro e buracos de estacas na área que corresponde à posição do acampamento do califa. As correntes eram provavelmente uma combinação.
barreiras físicas, estacas, cordas e compromisso simbólico. Guerreiros que juraram não recuar. A batalha começa, a vanguarda cristã carrega. 8.000 cavaleiros em armadura completa. Cota de malha cobrindo tronco e braços. Capuzes de malha protegendo a cabeça e o pescoço. Elmos nasais, embora alguns dos cavaleiros mais ricos comecem a adotar o grande elmo, o elmo de barril totalmente fechado. Escudos de aquecedor, madeira triangular coberta de couro. Espadas de armar, oakshot, tipo 11 e 12, concebidas para cortar e empurrar. E lanças de freixo de 3,5 metros. Carregam na formação conroys, joelho com joelho, compactos, impacto cinético máximo, uma muralha de aço e cavalos a mover-se a 30 km por hora. A cavalaria ligeira almoada tenta ou torna fui. A retirada simulada funciona em terreno acidentado. Não funciona em planalto plano contra cavaleiros disciplinados que treinaram para esta tática exata. A carga cristã não quebra. Não persegue imprudentemente. Ataca o centro almoada como um ariete. A infantaria almoada resiste, brevemente. Estão equipados com adargas, escudos de couro em forma de coração, feitos de pele de órix. Javelins curtos chamados azagaias, sabres curvos, gambezons acolchoados para a armadura. Bom equipamento para escaramuças e incursões, insuficiente para parar uma carga de cavalaria pesada. A linha cede. A mediana cristã, a linha do meio, junta-se ao assalto. Agora é o peso total da cavalaria castelhana e aragonesa. As alas almoadas tentam envolver, as alas cristãs aguentam. Torna-se um combate corpo a corpo brutal. Espadas contra sabres, lanças contra javelins. Cavalos a gritar, homens a morrer. A mesa del rei transforma-se num campo de matança. Mas o centro almohada ainda resiste. A guarda negra não cedeu. Al-Nasir ainda está no campo. O seu estandarte, um enorme estandarte negro, ainda voa sobre a sua tenda. Se o califa se mantém firme, o exército mantém-se firme. Afonso vê isso, liberta a retaguarda. A carga dos 3 reis, Afonso, o 8º, Pedro, o 2º, Sancho, o 7º, com os seus cavaleiros de casa, o melhor dos melhores. Tropas frescas a atacar um inimigo exausto, avançam diretamente para a posição do califa. A Guarda Negra encontra-os. As crônicas descrevem a intensidade. Os Imezebelen lutam até ao último homem. Não recuam, não podem. Estão acorrentados. Literal ou simbolicamente, não importa. Morrem onde estão. Sancho, o 7º de Navarra, o mais alto dos 3 reis, fisicamente o mais forte, abre caminho. Crônicas navarrenses posteriores afirmam que ele pessoalmente cortou as correntes que rodeavam a tenda do califa. Sejam correntes literais ou metafóricas, as forças de Sancho rompem a Guarda Negra. Capturam o estandarte do califa. Invadem a sua tenda. Al-Nasir foge. No momento em que o califa foge, o exército almohada colapsa. Não é uma retirada, é uma debandada. Milhares morrem na perseguição. A cavalaria cristã persegue-os por quilômetros. Ibn Idari al-Marrakushi, escrevendo no final do século XIII em Al-Bayan al-Mughrib, a crônica da perspectiva almohada descreve o desastre. Ele culpa atritos internos. A elite berbere e as tropas andaluzas não confiavam umas nas outras. Quando o centro cedeu, a coordenação evaporou-se. Agora, execute esta adaptação perfeitamente. Al-Nasir chega a Jaén, depois recua até Marrakech. Ele nunca mais faz campanha na Espanha. O califado almohada se fragmenta em uma geração. Os reinos cristãos da Espanha avançam para o sul. A reconquista, paralisada por décadas após Al-Arcos, acelera. Em 1250, apenas Granada permanece sob controle muçulmano. E Granada sobrevive como um estado tributário até 1492. Mas é aqui que as crônicas não te contam. É aqui que a arqueologia revela. O campo de batalha não é onde os historiadores disseram que era. Por 800 anos, estudiosos colocaram Las Navas de Tolosa perto da cidade moderna de Santa Helena, na província de Jaén. Perto, mas não exato. Então, em 2018, Dr. Irene Montilla Torres e Dr. Juan Carlos Castillo Armenteros, da Universidade de Jaén, iniciam levantamentos sistemáticos de detecção de metal em uma grade de busca de 12 km². Eles estão procurando o campo de extermínio, o lugar onde 8.000 cavaleiros enfrentaram 25.000 almohadas e deixaram evidências físicas. Eles o encontram a 3 km a leste do local tradicional, uma zona de concentração. 2.000 artefatos de metal recuperados entre 2018 e 2023. Pontas de virotes de besta, seção quadrada, ferro, corroídas, mas identificáveis. Pregos de ferradura às centenas, fragmentos de malha de cota de malha, fragmentos de espada, pontas de lança e algo inesperado. Um denso aglomerado de fragmentos de estacas de ferro e buracos de poste em um raio de 200 metros. Altas concentrações de fosfatos orgânicos no solo,
matéria orgânica decomposta, corpos, animais de carga. Este é o último reduto do califa, o lugar onde a Guarda Negra morreu. Não é lenda, evidência física. A distribuição espacial conta a história que as crônicas não puderam. Os artefatos cristãos se espalham em 3 ondas distintas por 500 metros. Não uma carga em massa. 3 assaltos cronometrados. A vanguarda ataca primeiro. Artefatos concentrados no setor leste. Então, a mediana se junta. O campo de artefatos se expande para o oeste. Finalmente, a retaguarda. A mais densa concentração de metalurgia de alta qualidade. Melhores espadas. Ferragens de arreios decoradas. Equipamentos da Casa Real. A carga dos 3 reis deixou a assinatura arqueológica mais rica porque trouxeram o melhor equipamento. Mas é aqui que tudo muda. As pontas de virotes. Mais de 300 virotes de besta recuperados. Não do lado cristão. Das posições almohadas, cabeça quadrada. Consistente com a produção militar norte-africana e andaluza do final do século XII e início do século XIII. Eles estão concentrados na borda norte do campo de batalha, a direção de onde veio a carga cristã. Os almohadas não estavam lutando apenas com cavalaria leve e espadas. Eles tinham infantaria de besta em massa. E eles estavam atirando nos cavaleiros que avançavam. Por que isso importa? Porque significa que a carga cristã teve sucesso contra fogo à distância. Bestas a 200 metros podem penetrar cota de malha. Nem sempre. Não de forma confiável. Mas podem. Um estudo de balística de 2015 pela Royal Armouries, em Leeds, testou bestas precisas do período contra reproduções de cota de malha. Taxa de penetração a 150 metros, 32%. A 200 metros, 18%. Os cavaleiros cristãos avançaram através de uma tempestade de virotes que deveria ter dilacerado suas primeiras fileiras. Eles sobreviveram por causa da densidade da formação e da sobreposição de armaduras. A formação de conróis, joelho com joelho. Escudos sobrepostos, uma muralha, não uma linha. Virotes atingem escudos, atingem armaduras. Alguns penetram. Homens caem, mas a formação não se quebra. E assim que eles chegam ao alcance de contato, as bestas se tornam inúteis. Tempo de recarga para uma besta militar, 20 a 30 segundos. Um cavaleiro em carga cobre 200 metros em 24 segundos a galope total. Uma salva, talvez 2 se você for rápido. Então são espadas e lanças, e a infantaria almohada está lutando contra a cavalaria pesada em combate corpo a corpo, para o qual eles não estão equipados. A arqueologia confirma o que a tática previu. Os almohadas tinham a arma defensiva certa, mas não tempo suficiente para usá-la. O vale preparado lhes daria tempo, atirar de cima, recarregar, atirar novamente. O exército cristão preso abaixo. Mas na mesa del rei, em terreno aberto, o tempo colapsou. A carga fechou a distância rápido demais. Agora olhe para os artefatos do acampamento almohada. Fragmentos de estacas de barraca, ferro e madeira, utensílios de cozinha, equipamento de cavalo e aqueles buracos de poste, dispostos em um círculo irregular. 200 metros de diâmetro. Espaçamento, a cada 3 a 4 metros. 60 a 70 buracos de poste no total. Isso corresponde às crônicas, a paliçada ao redor da tenda do califa. Não uma muralha sólida, uma cerca de estacas, talvez conectada com cordas ou correntes. Uma barreira simbólica tanto quanto física. A Guarda Negra lutou dentro deste perímetro e morreu lá. Análise do solo de 2023, liderada pelo Dr. Manuel Molinos, também da Universidade de Jaén. Concentrações de fosfato dentro do círculo de postes, 4 vezes maiores do que o solo circundante do campo de batalha. Fosfatos indicam decomposição orgânica, restos humanos e animais. A concentração sugere que é aqui que ocorreu a maior densidade de baixas. O último reduto não foi metafórico, foi localizado, específico, bem aqui. As crônicas dizem que a Guarda Negra foi acorrentada. A arqueologia diz que havia estacas e fragmentos de ferro. Reconcilie-os. A guarda não estava acorrentada individualmente. Isso é impraticável. Você não pode lutar efetivamente acorrentado ao homem ao seu lado, mas eles estavam cercados, estacas fincadas no chão, cordas ou correntes conectando as estacas. Um perímetro. Você podia lutar dentro dele. Você podia se mover, mas você não podia recuar sem romper sua própria barreira. Física e psicológica. Um dispositivo de compromisso. Quando as forças de Sancho VII romperam, eles não estavam cortando correntes de guerreiros individuais. Eles estavam rompendo a paliçada, quebrando estacas, cortando cordas. As crônicas navarras exageraram em correntes pessoais porque isso é mais dramático. Mas a verdade central se mantém. Havia uma barreira, foi construída deliberadamente e foi invadida. Aqui está o detalhe que sela tudo. Entre os artefatos dentro do círculo de postes, fragmentos de um grande estandarte têxtil, fortemente deteriorado.
mas a análise química identificou vestígios de corante preto. À base de índigo, consistente com a produção têxtil norte-africana. Este é provavelmente um fragmento do estandarte do califa, o enorme estandarte preto que as crônicas descrevem. Estava aqui, neste círculo, quando o acampamento caiu. Os fragmentos do estandarte estão agora no Museu de Jaén, número de catálogo LNT 2019-0847, exibidos em uma vitrine climatizada. 6 pequenos pedaços. O maior tem 8 centímetros por 12 centímetros. Tecido preto, bordas desfiadas. 812 anos. Isso é o que os cavaleiros de Sancho capturaram quando tomaram a tenda. Prova física do momento em que o exército almohada se quebrou. Mas a arqueologia revela algo que as crônicas perderam. A retirada almohada não foi caótica em todos os lugares. Na borda oeste do campo de batalha, a distribuição de artefatos mostra uma retirada organizada. Menos armas espalhadas, menos equipamentos largados. A ala almohada ocidental, a cavalaria berbere, desengajou-se em formação. Eles não fugiram. Eles recuaram. O que corresponde ao relato de Ibn Dari. A elite berbere e as tropas andaluzas não confiavam umas nas outras. Quando o centro colapsou, os berberes recuaram. Os andaluzes se quebraram. 2 respostas diferentes. 2 assinaturas arqueológicas diferentes. A borda leste mostra a debandada. Artefatos espalhados por 3 quilômetros. Armas largadas em fuga. Equipamento de cavalo abandonado. Artefatos de perseguição. Pregos de ferradura cristãos misturados com equipamento almohada. A cavalaria cristã perseguiu os andaluzes em fuga por horas, matando enquanto avançavam. A arqueologia mapeia o massacre. Contagem total de artefatos do campo de batalha em 2023. 2.047 itens catalogados. Mas isso é apenas o que foi recuperado. O radar de penetração no solo sugere que milhares mais permanecem enterrados. A equipe da Universidade de Jaén estima que eles pesquisaram menos de 30% da zona de combate real. Há mais evidências ainda no solo, esperando. Isso é o que 800 anos de erosão, agricultura e química do solo não conseguiram apagar. O metal corrói, a madeira apodrece, corpos se decompõem, mas o padrão espacial permanece, a distribuição de fragmentos, as zonas de concentração, as assinaturas químicas no solo, o suficiente para reconstruir a batalha a partir de evidências físicas, não apenas crônicas, não apenas lenda, arqueologia, e confirmam o impossível. 8.000 cavaleiros quebraram 25.000 almohadas, não por magia, não por intervenção divina, através de táticas, equipamento e o fator mais importante que as crônicas minimizam. Eles lutaram em um terreno que negou a vantagem almohada. O vale preparado os teria destruído. A Mesa del Rei permitiu que eles vencessem. A geografia não foi apenas uma arma, foi a arma. E o conhecimento de um pastor sobre um caminho esquecido mudou a história da Espanha. Mas o rescaldo imediato da batalha levanta uma questão que a arqueologia não pode responder. Por que Al-Nasir não se reagrupou? Ele recuou para Jaén com milhares de tropas sobreviventes. A cavalaria berbere estava intacta. Ele tinha cidades fortificadas, linhas de suprimento. Ele poderia ter lutado uma campanha defensiva, forçado os cristãos a sitiar fortalezas, sangrá-los através da atrito. Em vez disso, ele abandonou a Espanha inteiramente, retornou a Marrakech, nunca mais voltou. A derrota militar foi catastrófica, mas não intransponível. Então, por que o califado almohada entrou em colapso tão completamente após uma batalha perdida? A resposta não está no que aconteceu na Mesa del Rei, mas no que aconteceu depois, nas fraturas políticas que a batalha expôs, e em uma consequência que os cronistas medievais não poderiam prever: o fim da Espanha muçulmana unificada. O colapso não foi apenas militar, foi ideológico. O califado almohada foi construído sobre uma promessa religiosa: pureza, unidade, favor divino. Al-Nasir não era apenas um líder político, ele era o comandante dos fiéis, o defensor da religião de Deus. Sua legitimidade repousava na vitória, na ideia de que Deus apoiava a causa almohada. Las Navas estilhaçou essa narrativa, não apenas uma derrota, uma crise teológica. Quando Al-Nasir fugiu do campo, ele não abandonou apenas seu exército. Ele abandonou a afirmação de que Deus estava do seu lado, e em um império teocrático, isso é fatal. Em meses, rebeliões eclodiram em todo o norte da África e Al-Ándalus. Governadores locais declararam independência. Tribos berberes retiraram seu apoio. Os governadores almohadas na Espanha, aqueles que sobreviveram à batalha, pararam de enviar impostos para Marrakech. Eles ficaram com a receita. Construíram suas próprias bases de poder. O império se fragmentou em taifas, pequenos reinos, exatamente contra o que os almohadas haviam unificado um século antes. Em 1224,
12 anos após Las Navas, o califado almohada controlava apenas Marrakech e um território encolhendo no Marrocos. Em 1269, deixou de existir inteiramente. O último califa foi morto em um golpe de palácio. Nenhum sucessor reivindicou o título. A dinastia que um dia governou do Atlântico a Trípoli desapareceu em 2 gerações. Tudo porque uma batalha destruiu o mito da invencibilidade. Mas aqui está o detalhe que explica por que o colapso foi tão total. Os almohadas não estavam lutando apenas contra cristãos. Eles estavam lutando contra si mesmos. Documentos internos do período, analisados por Maribel Fierro no Conselho Nacional de Pesquisa da Espanha, revelam as fraturas. A elite militar berbere ressentia os administradores andaluzes. Os muçulmanos andaluzes ressentiam os berberes norte-africanos. A aristocracia árabe ressentia ambos. Las Navas não criou essas tensões. Exosas, e uma vez expostas, não puderam ser contidas. A crônica de Ibn Dari culpa as tropas andaluzas por quebrarem primeiro. As fontes berberes culpam os andaluzes por não apoiarem a cavalaria berbere. Fontes cristãs afirmam que ambos os grupos estavam fugindo antes mesmo do fim da batalha. Todos culpam todos. O que significa que a coalizão que manteve o Império unido se dissolveu na mesa del rei. Os almohadas perderam a batalha, mas perderam o Império porque perderam a confiança uns nos outros. E os cristãos sabiam disso. Afonso não perseguiu Al-Nasir até Marrakech. Ele não precisava. Ele se virou para o sul, tomou Baeza em 1227, Úbeda em 1233, Córdoba em 1236, Jaén em 1246, Sevilha em 1248, cidade após cidade. Não através de batalhas massivas, através de cercos e negociações, porque os governadores almohadas não tinham reforços chegando, nenhuma autoridade central para coordenar a defesa. Eles estavam por conta própria, e eles sabiam disso. Fernando III de Castela, filho de Afonso, completou o que seu pai começou. Em 1250, os reinos cristãos controlavam tudo, exceto Granada. E Granada sobreviveu apenas porque se tornou um estado vassalo, pagou tributo, reconheceu a suzerania cristã. A dinastia Nasrida governou Granada por mais 242 anos, mas governou por tolerância cristã. A reconquista estava funcionalmente terminada. Uma batalha, um caminho de pastor, uma tarde em um planalto. E 5 séculos de domínio islâmico na Espanha terminaram. Mas Las Navas teve uma consequência adicional, uma que os cronistas não poderiam ter previsto. Criou um mito, o mito da Espanha cristã. A ideia de que a Espanha era inerentemente, naturalmente cristã, que a reconquista foi a restauração de uma ordem natural. Essa narrativa moldou a identidade espanhola por 8 séculos. Justificou a expulsão dos judeus em 1492, as conversões forçadas de muçulmanos, a Inquisição, as conquistas coloniais nas Américas, enquadradas como extensões da Reconquista, a ideia de que a Espanha tinha uma missão divina. Tudo isso remonta a Las Navas, a história do pastor, ao milagre, as correntes, a vitória impossível. A Espanha moderna ainda está a lidar com esse legado, porque o mito de Las Navas não é apenas história, é identidade. E a identidade é mais difícil de escavar do que campos de batalha. O mito não moldou apenas a Espanha, moldou a forma como nos lembramos da própria batalha. Durante séculos, Las Navas foi ensinada como intervenção divina. O pastor era um anjo. As correntes eram grilhões de ferro literais. A vitória cristã foi prova do favor de Deus. Essa versão apareceu em livros didáticos, em monumentos nacionais. No brasão de armas Navarro, onde as correntes que Sancho supostamente quebrou ainda aparecem hoje. A batalha tornou-se lenda, e as lendas não precisam de precisão. Precisam de significado, mas a arqueologia não se importa com o significado. Importa-se com a evidência. E a evidência conta uma história diferente, não um milagre, uma operação militar. Brilhante, sim, decisiva, absolutamente, mas humana, tática. O pastor não era um anjo, era um guia local que conhecia o terreno. As correntes não eram grilhões individuais, eram um perímetro defensivo, estacas e cordas. Uma barreira psicológica tanto quanto física. A vitória não foi favor divino, foi a cavalaria pesada a atingir a infantaria ligeira em terreno aberto, onde a infantaria ligeira não conseguia manobrar. Remova a mitologia e o que resta é mais interessante, porque a verdadeira história não é sobre Deus a escolher lados. É sobre como 8.000 cavaleiros exploraram uma única vantagem geográfica. A Mesa del Rei, 4 km² de planalto plano, sem ravina, sem terreno acidentado, nenhum lugar para a cavalaria ligeira almohade executar o torna-fui. A retirada simulada só funciona se houver espaço para recuar. No planalto, não havia para onde ir.
os almohades foram forçados a lutar numa batalha campal. O único tipo de confronto em que a cavalaria pesada cristã tinha superioridade esmagadora. E é isso que o vale preparado foi projetado para impedir. Al-Nasir compreendeu perfeitamente o problema tático. Ele não podia vencer em terreno aberto. Então ele escolheu um terreno que negava a vantagem cristã. A garganta de Despenha-Perros. 10 metros de largura. Penhascos de ambos os lados. Arqueiros nas alturas. Fontes de água controladas. Era a posição defensiva perfeita. Se o exército cristão tivesse tentado forçar essa passagem, teria sido massacrado. Virotes de besta vindos de cima, infantaria a bloquear o caminho estreito. Nenhum espaço para carregar. Nenhuma maneira de desdobrar a cavalaria em formação. O vale preparado teria funcionado, exceto que tinha uma saída secreta. O Puerto del Rei. E os cristãos encontraram-na. Esse é o ponto crucial. Não intervenção divina. Informação. Conhecimento local. Um pastor que conhecia as rotas de transumância. Os caminhos sazonais que os pastores usavam para mover rebanhos entre pastagens de verão e inverno. Esses caminhos não apareciam nos mapas. Não eram estradas oficiais. Eram apenas trilhos, desgastados na paisagem por séculos de uso. Invisíveis, a menos que soubesse onde procurar. A pesquisa LIDAR de 2024 prova isso. Light Detection and Ranging, uma tecnologia que usa pulsos de laser para mapear a topologia do solo através da vegetação. A equipa da Universidade de Jaén escaneou a Sierra Morena. Encontraram um trilho fraco e erodido contornando a garganta de Despenha-Perros. Corresponde às descrições das crônicas. Largura. Mal suficiente para cavalos em fila única. Inclinação. Íngreme em algumas secções, mas transitável. Comprimento. Aproximadamente 15 quilômetros. Emerge exatamente onde as crônicas dizem que o exército cristão apareceu. Na mesa del Rei. Com vista para o acampamento almohade. Esse trilho ainda existe, 812 anos depois. Mal visível, passaria por ele sem notar, mas é real. Evidência física do desvio. A saída secreta que transformou a armadilha perfeita de Al-Nasir numa fortificação inútil. Geografia como arma, mas só se conhecer a geografia. E os cristãos conheciam, porque alguém lhes disse. O pastor, Martin Halajá, ou quem quer que ele realmente fosse. Aqui está o que sabemos. As crônicas descrevem-no como de aparência rude. Marcado pelo tempo. Um homem que conhecia as montanhas. Apareceu em 14 de julho. Contou aos comandantes cristãos sobre o caminho. Liderou o exército através dele. Depois, desapareceu do registro histórico. Nenhuma menção a pagamento. Nenhuma recompensa. Nenhuma aparição posterior. Simplesmente desapareceu. O que levanta questões que historiadores modernos ainda debatem. Era ele um pastor? Possivelmente. A transumância era comum na Espanha medieval. Pastores moviam rebanhos centenas de quilômetros sazonalmente. Conheciam o terreno intimamente. Melhor do que qualquer mapa. Era um miliciano de fronteira? Também possível. As regiões fronteiriças entre a Espanha cristã e muçulmana foram disputadas durante séculos. Batedores locais operavam em ambos os lados. Homens que ganhavam a vida conhecendo a terra. Era um espião? Alguns historiadores sugerem que ele era um agente cristão que operava em território almohade há anos, esperando exatamente por este momento. Ou foi ele inventado? Essa é a teoria radical. Que o desvio aconteceu, mas o pastor foi adicionado mais tarde. Um dispositivo narrativo para explicar como os cristãos encontraram o caminho. Porque admitir que tinham redes de inteligência profissionais a operar profundamente em território inimigo não era tão convincente quanto um milagre divino. O pastor como propaganda. Uma história que justificou a cruzada. Fez a vitória parecer ordenada em vez de planeada. Nunca saberemos com certeza. As crônicas são as únicas fontes, e elas contradizem-se. Algumas nomeiam-no Martin Halajá, outras não o nomeiam de todo. Algumas descrevem-no como um homem velho, outras como de meia idade. Algumas dizem que usava uma cruz, outras não a mencionam. Os detalhes mudam dependendo de quem escreve e quando. Mas todas as contas concordam no facto central. Alguém mostrou o caminho aos cristãos, e esse alguém mudou a história, porque sem esse desvio, a batalha não acontece. O exército cristão morre de fome à frente da passagem. Ou recua, ou tenta um assalto suicida e é massacrado. Al-Nasir vence não fazendo nada. A sua posição defensiva mantém-se. A cruzada falha. O califado almohade sobrevive. A reconquista estagna por mais uma geração. Talvez mais. A história da Espanha gira em torno desse trilho, do conhecimento de um homem sobre um caminho esquecido através das montanhas. Esse é o detalhe que assombra os historiadores militares. Não a batalha em si. O momento antes, 14 de julho. O exército cristão encurralado, enfrentando a aniquilação. E então um estranho aparece. Com informação que não deveria existir. Um caminho que não aparece em nenhum mapa. E os comandantes acreditam nele, confiam nele, apostam 12 mil vidas na sua palavra.
Por quê? O que os fez confiar num homem que nunca tinham conhecido? Que evidência ele forneceu? As crônicas não dizem, apenas registram que Afonso aceitou a oferta do pastor, e o exército moveu-se. 12.000 homens, milhares de cavalos, comboios de bagagem, carroças de suprimentos, todos a atravessar um trilho estreito de montanha mal largo, o suficiente para a fila única. Levou 18 horas, do amanhecer de 14 de julho ao meio-dia de 15 de julho. Uma longa coluna a serpentear pela Sierra Morena, vulnerável, exposta. Se os almohades tivessem descoberto o movimento, poderiam ter atacado a coluna aos poucos, massacrado os cristãos nas montanhas. Mas não o fizeram, porque não sabiam que o caminho existia. Os seus batedores estavam a vigiar a passagem principal. A garganta fortificada, a armadilha, nunca imaginaram que os cristãos pudessem contorná-la. Portanto, quando a vanguarda cristã emergiu na Mesa del Rey em 15 de julho, o acampamento almohade estava desprevenido, não posicionado defensivamente, não à espera de combate. As fortificações estavam atrás deles, inúteis. Os dois exércitos enfrentaram-se em terreno aberto, e Al-Nasir teve de fazer uma escolha: recuar ou lutar. Recuar significava abandonar o acampamento, os suprimentos, o prestígio, admitir que a estratégia defensiva tinha falhado. Lutar significava enfrentar em terreno que favorecia os cristãos, mas recuar sem batalha teria sido politicamente catastrófico. Um califa que foge de uma luta perde legitimidade. Então, Al-Nasir escolheu lutar. E essa escolha condenou o califado almohade, porque a batalha que se seguiu não foi renhida, foi um massacre. A cavalaria pesada cristã despedaçou o centro almohade em 3 ondas cronometradas. A cavalaria berbere nas alas desengajou-se em formação. Retirada profissional. Mas a infantaria andaluza no centro quebrou-se, fugiu. A perseguição durou horas, milhares morreram a fugir. A arqueologia mapeia-o, artefactos espalhados por 3 quilômetros, armas largadas, equipamento abandonado. A evidência física do pânico. E no centro do campo de batalha, dentro desse círculo de 200 metros de buracos para estacas, a Guarda Negra fez a sua última resistência. 1 a 3.000 guerreiros jurados a proteger o califa. Lutaram até o último homem, não porque estivessem acorrentados individualmente, mas porque estavam cercados, estacas fincadas no chão, cordas a ligá-los. Um perímetro que eles próprios tinham construído. Um dispositivo de compromisso, físico e psicológico. Poderiam ter rompido, poderiam ter fugido, mas não o fizeram. Resistiram até que as forças de Sancho romperam a paliçada. Invadiram a posição. Capturaram a tenda e o estandarte do califa. Foi quando Al-Nasir fugiu. E no momento em que fugiu, o exército desmoronou-se. Porque no império teocrático, a presença do califa é tudo. Se o líder escolhido por Deus foge, o que diz isso sobre o favor de Deus? A fundação ideológica rachou. E em meses, a estrutura política seguiu. Rebeliões, fragmentação. O império que governou do Atlântico a Trípoli durante um século desapareceu em 2 gerações. Tudo por causa de uma batalha. Uma tarde. Uma vantagem geográfica explorada por um pedaço de conhecimento local. O caminho do pastor. A saída secreta através do vale preparado. Foi isso que venceu Las Navas de Tolosa. Não a carga, não as correntes, não a intervenção divina. Informação. E a vontade de confiar nela. Geografia como arma. Mas só se conhecer a geografia. E em 14 de julho de 1212, os cristãos aprenderam algo que os almohades não sabiam. Um caminho secreto através das montanhas. E esse segredo mudou o mundo. Esse segredo mudou o mundo. Mas eis o que torna Las Navas diferente de todas as outras batalhas medievais. Não apenas mudou fronteiras, criou um modelo. Um manual de como a informação derrota a fortificação. Como o conhecimento local supera números superiores. Como uma pessoa com a informação certa no momento certo pode colapsar um império. E esse modelo não ficou em Espanha. 1415. Agincourt. Arqueiros ingleses dizimam cavaleiros franceses na lama. Os franceses escolheram o terreno, os ingleses conheciam o tempo. 1513. Flodden Field. Exército escocês encurralado numa colina. Forças inglesas conheciam o terreno. 1588. Armada espanhola. Frota de Felipe II naufragada no Canal da Mancha. Os espanhóis tinham mais navios. Os ingleses tinham melhores pilotos que conheciam as marés. Todas as vezes, o mesmo padrão. Geografia como arma. Informação como multiplicador de força. Las Navas não foi apenas uma batalha. Foi o protótipo. Mas quase não funcionou. Porque a informação do pastor era inútil sem uma coisa. Confiança. Afonso teve de acreditar num estranho. Apostar 12.000 vidas num homem sem credenciais. Sem prova. Apenas uma afirmação. Ele conhece um caminho. E de alguma forma, Afonso disse sim. Por quê?
As crônicas não explicam, apenas registram a decisão. Mas essa decisão é a dobradiça. Sem confiança, a informação é inútil. O caminho existe, mas ninguém o percorre. Os cristãos morrem no vale. Os almohades vencem. A Espanha permanece muçulmana por mais um século. Talvez mais. A confiança mudou a história. E essa é a lição que os estrategistas militares modernos ainda estudam. Não as táticas, não o equipamento. A tomada de decisão sob incerteza. Como avaliar a informação quando não se pode verificá-la. Quando o custo de errar é a aniquilação. Afonso não tinha imagens de satélite. Não tinha drones de reconhecimento, não tinha tempo. Tinha a palavra de um estranho e confiou nela. É isso que torna Las Navas um estudo de caso em academias militares hoje. Não a batalha. A aposta antes da batalha. O momento em que a informação se torna ação. Quando a inteligência se torna estratégia. Quando um pastor se torna a pessoa mais importante da Espanha. 16 de julho, 1212. Uma batalha. Uma tarde. 8.000 cavaleiros. 25.000 almohadas. Um vale preparado com uma entrada secreta. E o fim de 5 séculos de Espanha islâmica. Não por intervenção divina, porque alguém conhecia o terreno e alguém mais confiou nele. Geografia como arma. Informação como poder. E uma decisão que mudou o mundo. Essa é a lição que os modernos estrategistas militares ainda estudam, não as táticas, não o equipamento. A tomada de decisão sob incerteza. Como você avalia a informação quando não pode verificá-la? Quando o custo de errar é a aniquilação. Afonso não tinha imagens de satélite, não tinha drones de reconhecimento, não tinha tempo, tinha a palavra de um estranho. E ele confiou nela. É isso que torna Las Navas um estudo de caso nas academias militares hoje. Não a batalha. O risco antes da batalha. O momento em que a informação se torna ação, quando a inteligência se torna estratégia, quando um pastor se torna a pessoa mais importante da Espanha. 2024. A equipe da Universidade de Jaén publica sua análise espacial final dos artefatos do campo de batalha. 5 anos de dados. 2.047 itens catalogados. Mas é o padrão de distribuição que revela algo que ninguém esperava. Os artefatos cristãos não se agrupam apenas em 3 ondas. Eles formam um padrão geométrico específico. Uma cunha, estreita no ponto de contato, alargando-se à medida que avança. A formação exata descrita em tratados militares da época, os conróis. Mas eis o que muda tudo. A cunha não aponta para o centro almohada. Ela aponta 15 graus a leste, em direção à tenda do califa, desde o início da investida. Os cristãos não estavam tentando quebrar o exército almohada. Eles estavam tentando matar o califa. Ataque de decapitação. Terminologia moderna para uma tática medieval. As 3 ondas não eram reforços. Eram correções de curso. Cada onda ajustava o ângulo de ataque, empurrando a cunha em direção à tenda. A vanguarda atingiu primeiro. Provocou a resposta almohada. A mediana explorou a brecha, alargou a ruptura. A retaguarda, os 3 reis, avançaram diretamente para o alvo. Sancho VII não abriu caminho acidentalmente para a posição do califa. Ele foi direcionado para lá desde o início. A distribuição de artefatos prova isso. Metalurgia de alta qualidade, ferragens de arreios decoradas, equipamentos da Casa Real, tudo concentrado em um corredor estreito que leva diretamente ao círculo de buracos de estacas. Mas aqui está o detalhe que confirma a intenção. A largura do corredor, 60 metros, consistente em todo o avanço de 500 metros. Não uma onda se espalhando, não um combate caótico. Um canal, mantido deliberadamente. A densidade de artefatos dentro do corredor, 3 vezes maior do que nas zonas circundantes do campo de batalha. Fora do corredor, artefatos cristãos dispersos misturados com posições defensivas almohadas. Dentro, pura concentração ofensiva. Espadas, fragmentos de lança, ferro de alta qualidade. O equipamento dos cavaleiros da casa, a retaguarda, as forças pessoais dos reis impulsionando a cunha e o ângulo, 15 graus a leste, medido do norte magnético usando coordenadas GPS de artefatos. A equipe do Dr. Montilla Torres mapeou cada achado. 2.047 pontos de dados. O padrão emergiu em 2023, uma precisão geométrica que os cronistas medievais não poderiam ter fabricado, porque eles não tinham GPS, não tinham software de análise espacial, não tinham mapas de distribuição de artefatos. A cunha era real, o caminho da investida final. E no final desse caminho, a maior densidade de fragmentos de ferro, buracos de estacas, concentrações de fosfato, a guarda negra. O último obstáculo entre a vanguarda cristã e o califa. Eles não estavam defendendo uma posição, eles estavam defendendo uma pessoa. E quando essa pessoa fugiu, a posição tornou-se sem sentido. Isso não foi uma batalha.
Foi uma tentativa de assassinato que teve sucesso taticamente, mas falhou literalmente. Al-Nasir escapou, mas sua autoridade não. Porque em um império teocrático, fugir do campo de batalha é pior do que morrer nele. As tropas almohadas viram seu califa fugir. Viram a guarda negra morrer protegendo uma tenda vazia. Viram o estandarte ser capturado. E a fundação ideológica rachou. Não porque perderam a batalha, porque perderam a fé no homem que afirmava ter o favor de Deus. A arqueologia revela o que as crônicas não podiam admitir. A vitória cristã não foi sobre números superiores ou melhor equipamento ou intervenção divina. Foi sobre seleção de alvos. Eles identificaram o centro de gravidade, o califa, e eles dirigiram uma cunha direto para ele. Todo o resto, as 3 ondas, o tempo, as formações, foi projetado para permitir esse único objetivo: matar ou capturar Muhammad al-Nasir. Terminar a guerra em uma tarde. Eles não o capturaram, mas o quebraram. E isso foi o suficiente. Em 6 meses, os governadores almohadas em toda a Espanha pararam de reconhecer sua autoridade. Em 2 anos, o califado estava se fragmentando. Em uma geração, deixou de existir. Tudo porque 8.000 cavaleiros executaram um ataque de decapitação em um planalto no sul da Espanha. E tiveram sucesso o suficiente para destruir um império. Aqui está o que isso significa para todas as batalhas que vieram depois: Agincourt, Flodden, Rocroi, Blenheim, Waterloo. Cada grande batalha europeia pelos próximos 6 séculos seguiu o modelo de Las Navas. Identificar a estrutura de comando, alvejá-la, quebrá-la. A era da atrito desgastante estava terminando. A era da manobra decisiva estava começando. E começou na mesa del Rei, 16 de julho, 1212, quando a geografia se tornou arma. A informação se tornou poder. E o conhecimento de um pastor sobre um caminho esquecido permitiu o ataque de decapitação mais bem-sucedido da história medieval. Neste exato momento, a equipe da Universidade de Jaén está expandindo a grade de busca. Eles pesquisaram 30% da zona de combate estimada, 70% permanece. O radar de penetração no solo mostra anomalias em todo o Planalto. Mais concentrações de artefatos, mais buracos de estacas, mais evidências ainda enterradas. Eles estão planejando escavações até 2027. Cada temporada revelando novos detalhes, novos padrões, nova compreensão de como a batalha realmente se desenrolou. E cada descoberta confirma a mesma coisa. Isso não foi caos, foi coreografia. Coreografia brutal e sangrenta, mas planejada. Executada, bem-sucedida. O caminho do pastor permitiu que eles contornassem o vale preparado, mas a formação em Cunha permitiu que eles vencessem a batalha. Um foi sorte, ou informação, ou intervenção divina, dependendo de quem conta a história. O outro foi a habilidade. Habilidade militar profissional aplicada com precisão. E essa combinação, informação mais execução, mudou a Espanha. Mudou a Europa. Mudou a forma como as guerras foram travadas por 600 anos. Tudo porque alguém conhecia um caminho pelas montanhas. E alguém mais sabia exatamente o que fazer depois de passar por ele. Las Navas de Tolosa, 16 de julho, 1212. 8.000 cavaleiros, 25.000 almohadas. Um vale preparado com uma entrada secreta. Um ataque de decapitação visando uma tenda. Um califa que fugiu. E 5 séculos de Espanha islâmica terminaram não com uma batalha, mas com uma cunha, dirigida diretamente ao coração de um império. A geografia abriu a porta, a tática passou por ela. E o mundo do outro lado nunca mais foi o mesmo.